Sempre acreditei que poderia ler as pessoas como páginas de um livro aberto. Até que conheci Solange, a mulher que me ensinou que algumas pessoas são manuscritos codificados, cheios de significados ocultos, que só revelam sua verdadeira natureza quando já é tarde demais. Quando me casei com Dennis, abandonei tudo o que conhecia. Minha cidade, minha família, meus amigos. O amor tinha esse efeito sobre mim. Me fazia pular de olhos fechados, confiando que haveria uma rede de segurança para me amparar na queda. O que eu não sabia é que essa rede tinha buracos pelos quais eu cairia sem perceber. Nos primeiros meses após a mudança, a solidão me consumia como um parasita silencioso. Dennis trabalhava em uma empresa de tecnologia que o mantinha constantemente em viagens de negócios. Eu ficava em casa, tentando me acostumar com o silêncio de um lar que ainda não sentia como meu. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Solange apareceu, oferecendo um sorriso caloroso e mãos estendidas. "Filha, você é da família agora", ela dizia enquanto me ensinava os segredos da cidade nova. "Comigo, você nunca vai se sentir sozinha." E realmente não me senti. Solange era exatamente o que eu precisava. Uma figura materna em um momento em que a ausência da minha própria mãe doía como uma ferida aberta. Ela me levava para fazer compras, me apresentava às pessoas certas do bairro, me ligava todas as manhãs para saber se eu havia dormido bem. Em pouco tempo, ela preencheu o vazio que a distância da minha família havia criado. Dennis sempre foi meu menino de ouro. Confidenciou-me certa vez, enquanto tomávamos café em sua varanda florida. "Mas agora tenho você também, uma filha que sempre quis e nunca tive." Quando descobri que estava grávida, 8 meses depois do casamento, foi para Solange que corri primeiro, antes mesmo de contar a Dennis. Ela chorou, me abraçou com força e jurou que estaria comigo em cada passo do caminho. E cumpriu sua promessa com uma dedicação que me deixava emocionada. Acompanhou-me em todas as consultas médicas, decorou o quarto do bebê com um cuidado quase obsessivo, organizou um chá de bebê que parecia saído de uma revista. "Você é uma bênção para nossa família, Eliana", ela dizia, acariciando minha barriga crescente. "E esse bebê vai ser o novo raio de sol das nossas vidas." Eu acreditei. Acreditei com cada fibra do meu ser. Permiti que Solange se tornasse minha fortaleza, meu porto seguro naquela cidade estranha. Quando Lucas nasceu, foi ela quem ficou ao meu lado no hospital durante as longas horas de trabalho de parto, enquanto Dennis estava preso em um congresso em São Paulo. Foi ela quem segurou minha mão quando as contrações pareciam me rasgar ao meio. Foi ela quem enxugou minhas lágrimas quando finalmente segurei meu filho nos braços. "Viu? Somos uma família completa agora", disse Solange, beijando a testa minúscula de Lucas. "E eu vou proteger vocês dois com minha vida." Naquele momento, olhando para o rosto enrugado do meu filho recém-nascido e para o sorriso radiante da minha sogra, senti uma gratidão tão profunda que chegava a doer. Eu havia encontrado não apenas uma sogra, mas uma segunda mãe. Como eu poderia imaginar que aquelas mesmas mãos que acariciavam meu bebê com tanto amor um dia o marcariam com violência? Como poderia suspeitar que atrás daquele sorriso maternal se escondia algo muito mais sombrio? A verdade é que não poderíamos escolher família pior para confiar do que aquela que nos recebe de braços abertos quando estamos mais vulneráveis. Porque quando a decepção finalmente chega, ela não vem como um estranho na porta. Ela já está sentada à mesa da sua cozinha, bebendo do seu café, segurando seu filho. E eu confiei nela como se fosse minha própria mãe. Até o dia em que ela deu uma chinelada na cara do meu bebê. Lucas crescia rápido demais. Cada manhã, ele parecia diferente. Um novo movimento com as mãos, uma expressão mais consciente no olhar, um riso mais solto. Aos 5 meses, já reconhecia vozes, sorria para rostos familiares e, principalmente, tinha uma conexão especial comigo que ninguém mais possuía. Dennis continuava viajando 3, às vezes 4 dias por semana. Seu trabalho na empresa de tecnologia o projetava profissionalmente.
mas criava um abismo entre ele e o desenvolvimento de nosso filho. A cada retorno, encontrava um Lucas ligeiramente diferente, mas nunca tinha tempo suficiente para perceber as mudanças sutis que ocorriam diariamente. Ele cresceu tanto nessa semana, Dennis dizia enquanto brincava com Lucas no tapete da sala, nas raras noites em que estava em casa. Parece até outro bebê. Na verdade, não era outro bebê. Era apenas um filho que seu pai não conseguia acompanhar. Eu entendia a situação, mas isso não diminuía o peso da solidão que sentia. Em compensação, Solange estava sempre presente. Tão presente que, às vezes, sua presença era como uma sombra constante sobre minha maternidade. Ele está com frio. Você deveria colocar mais uma manta, sugeria enquanto eu amamentava. Esse leite está sustentando mesmo? Olha como ele chora depois de mamar, deve estar com fome ainda, comentava, plantando inseguranças que eu lutava para não deixar florescer. Na minha época, criávamos filhos mais fortes, sem tantas frescuras. Dizia quando eu me preocupava com a temperatura do banho ou com o posicionamento de Lucas no berço. Eram comentários leves, aparentemente inofensivos. Revestidos de preocupação, vinham sempre acompanhados de um sorriso ou de um abraço. Pequenas gotículas de dúvida que, com o tempo, formavam um oceano de insegurança em que eu silenciosamente me afogava. Havia outros sinais também. O modo como Solange franzia o senho quando Lucas chorava por muito tempo. A maneira como seus dedos apertavam o braço dele quando o pegava no colo. Não forte o suficiente para machucar, mas com uma tensão visível. A impaciência que transparecia em sua voz quando ele estava mais manhoso. Ele está testando seus limites, Eliana. Bebês são espertos, sabem exatamente como nos manipular. Dizia com uma certeza que me assustava. Não pode ceder toda vez que ele chorar, senão vira um tirano. Mas ele tinha apenas 5 meses. Que tirania poderia existir naquele corpinho frágil que dependia completamente de nós? Quando comentei isso com Dennis, ele riu e beijou minha testa como se acalmasse uma criança assustada com monstros imaginários. Minha mãe criou 3 filhos sozinha depois que meu pai morreu. Acredite, ela sabe o que está fazendo, respondeu encerrando a conversa. Nós temos sorte de tê-la por perto. Sorte. A palavra ecoava na minha mente enquanto eu observava Solange ninando meu filho quando pensei que ele estava com cólica. Suas mãos experientes o acalmavam de um jeito que as minhas, ainda hesitantes na maternidade recente, não conseguiam. E isso me trazia um misto confuso de gratidão e inadequação. Certa manhã, encontrei Lucas chorando no berço enquanto Solange assistia televisão na sala, ignorando deliberadamente seus chamados. Por que não foi pegá-lo? Perguntei, tentando não soar acusatória. Ele precisa aprender que o mundo não gira ao redor dele, querida. Chorar faz bem para os pulmões, respondeu sem tirar os olhos da novela das 9 que assistia reprisada. Aquilo me incomodou profundamente, mas engoli o desconforto. Afinal, o que eu sabia sobre criar filhos? Era mãe de primeira viagem, enquanto Solange tinha décadas de experiência. Quem era eu para questionar seus métodos? A dependência que eu tinha dela crescia a cada dia. Com Denise sempre ausente, era Solange quem me ajudava com as compras, com a casa, com as consultas médicas de Lucas. Ela se tornara tão indispensável que eu não conseguia imaginar minha rotina sem sua presença. Em retrospecto, percebo que estava tão ocupada agradecendo pela ajuda que recebia que não conseguia enxergar o preço que estava sendo silenciosamente cobrado. Cada favor vinha com um pequeno pedaço do meu poder de decisão sobre meu próprio filho. Cada auxílio significava uma nova regra não dita sobre como eu deveria ser mãe. Foi numa terça-feira particularmente difícil que notei algo estranho. Lucas, normalmente um bebê tranquilo e risonho, chorava desconsoladamente sempre que Solange tentava pegá-lo no colo. Ele se contorcia, virava o rosto e esticava os bracinhos na minha direção, mesmo quando eu estava do outro lado da sala. "Está vendo só? Já está ficando manhoso demais com você", Solange reclamou,
forçando-o a ficar em seu colo enquanto ele se debatia. Você precisa ensiná-lo a ficar com outras pessoas também. Mas não eram outras pessoas. Era especificamente com Solange que ele parecia desconfortável. Com Denis, com minha vizinha Helena, até com o pediatra, Lucas era o mesmo bebê sociável de sempre. Apenas com Solange ele demonstrava aquela aversão súbita e inexplicável. Ou seria explicável? Bebês são intuitivos. Dizem que eles enxergam além das máscaras que os adultos usam. Talvez Lucas estivesse vendo algo que meus olhos, embaçados pela gratidão e dependência, não conseguiam enxergar. Naquela noite, quando finalmente consegui falar com Denis por videochamada, tentei comentar sobre o comportamento de Lucas. Acho que tem algo estranho acontecendo. Lucas parece estar com medo da sua mãe. Denis suspirou do outro lado da tela, visivelmente cansado após um longo dia de reuniões. Eli, por favor. Bebês passam por fases. Semana passada você estava preocupada porque ele não queria mamar direito. Agora é isso. Minha mãe está aí todos os dias te ajudando, cuidando de vocês dois. Um pouco de gratidão não faria mal. Suas palavras me atingiram como um tapa. Gratidão? Como se eu não agradecesse diariamente a presença de Solange. Como se não reconhecesse tudo o que ela fazia por nós. Eu sou grata, Denis. Só estou compartilhando uma observação. Uma observação sem fundamento. Ele cortou, checando o relógio. Olha, tenho outra chamada em 5 minutos. Vamos falar sobre isso quando eu voltar, ok? E por favor, não crie problemas onde não existem. A videochamada encerrou, deixando-me com um gosto amargo na boca e uma inquietação cada vez maior no peito. Observei Lucas dormindo em seu berço, seu rostinho sereno na penumbra do quarto, e senti um arrepio percorrer minha espinha. A sensação de que algo estava errado crescia, mas eu ainda não conseguia nomear o que era. No dia seguinte, precisei ir à farmácia buscar mais fraldas e o remédio para a cólica que havia acabado. Solange prontamente se ofereceu para ficar com Lucas. Vá tranquila, querida. Nós vamos ficar bem, não é, meu príncipe? Disse, pegando-o no colo, enquanto ele me olhava com seus olhos grandes e questionadores. Saí rapidamente, prometendo voltar em 20 minutos, no máximo. Algo dentro de mim dizia para não demorar. Se eu soubesse o que encontraria ao retornar, jamais teria saído de casa. 20 minutos podem mudar uma vida inteira. Os mesmos 20 minutos que levei para ir até a farmácia e voltar foram suficientes para destruir toda a confiança que eu havia depositado em Solange ao longo dos últimos meses. Quando abri a porta de casa, fui recebida pelo som mais angustiante que uma mãe pode ouvir. O choro descontrolado do meu filho. Não era um choro comum, daqueles que param com um pouco de colo ou com uma mamadeira. Era um grito de dor, de medo, algo visceral que reverberou em cada célula do meu corpo. Larguei as sacolas no chão e corri para a sala, onde o som se intensificava. O que vi congelou meu sangue nas veias. Lucas estava no colo de Solange, seu pequeno corpo tremendo em espasmos de choro. Seu rostinho, normalmente corado e macio, estava com uma marca avermelhada que cobria quase toda a bochecha esquerda, a forma perfeita de uma sandália. A marca era tão nítida que eu podia ver até mesmo o contorno das tiras no rosto dele. Solange tentava aninhar Lucas, balançando-o com gestos mecânicos e impacientes. Seus olhos, quando encontraram os meus, não mostravam remorso ou culpa, apenas irritação. O que aconteceu? Consegui perguntar, minha voz saindo estrangulada. Ele não parava de chorar. Já estava me tirando do sério. Simples assim. Como se estivesse relatando que havia trocado uma lâmpada ou varrido o quintal. Como se não estivesse confessando ter agredido um bebê indefeso de apenas 5 meses. Aproximei-me em passos rápidos e peguei Lucas de seus braços. Ele imediatamente se agarrou a mim, enterrando o rostinho marcado em meu pescoço, seus soluços diminuindo gradualmente enquanto eu o embalava. Pude sentir suas lágrimas quentes molhando minha pele. Você bateu nele?
Perguntei, embora a resposta fosse óbvia demais na marca que pulsava no rosto dele. Foi só um tapinha para ele aprender. Estava chorando há quase 10 minutos sem parar. Como ia saber o que ele queria? Respondeu Solange, ajeitando o cabelo como se estivéssemos discutindo o clima. Na minha época, disciplina era fundamental. Vocês, mães modernas, mimam demais essas crianças. Um tapinha. Era assim que ela descrevia a agressão que havia deixado o rosto do meu filho marcado e inchado. Disciplina, ela dizia, para um bebê que nem sequer sabia falar, que chorava porque era sua única forma de comunicação. Senti uma onda de náusea me atingir. Todo o amor e gratidão que eu sentia por Solange foram varridos por uma tempestade de raiva tão intensa que mal conseguia respirar. Mas, acima da raiva, havia algo ainda mais poderoso. O instinto de proteção. Nunca mais encoste um dedo nele, disse, minha voz tremendo de fúria contida. Nunca mais. Solange revirou os olhos, como se eu estivesse exagerando por uma ninharia. Levantou-se do sofá e pegou sua bolsa, aparentemente incomodada com minha reação. Sempre foi mimado demais esse menino. E você também, Eliana. Denis te colocou num pedestal e agora acha que pode me dar ordens na minha própria família? Meu filho não é um objeto para você disciplinar, retruquei, segurando Lucas ainda mais apertado contra meu peito. Ele é uma criança, não um cachorro para ser treinado à base de tapas. Olha como fala comigo, menina! Solange elevou a voz, seu dedo apontado em minha direção como uma adaga. Tudo o que você tem aqui foi graças a mim. Quem você acha que convenceu Denis a se casar tão rápido com uma moça que mal conhecia? Quem preparou essa casa para vocês? Quem ficou do seu lado quando ele estava ocupado demais para ser marido ou pai? Suas palavras me atingiram como uma revelação. Pela primeira vez, vi claramente a dinâmica doentia que havia se instalado em nossa família. Solange não estava me ajudando. Estava me controlando. Não estava cuidando de Lucas. Estava tentando moldá-lo conforme seus próprios termos. E Denis? Denis estava tão ausente que nem percebia o que acontecia debaixo de seu próprio teto. Saia da minha casa, falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. O quê? Você ouviu. Saia agora. Não quero você perto do meu filho. Solange soltou uma risada curta e desdenhosa. Acha mesmo que pode me afastar do meu neto? Que pode me tirar da vida do meu filho? Denis não vai permitir isso. Denis não está aqui, respondi, caminhando até a porta e abrindo-a num convite evidente. E quando estiver, teremos uma longa conversa sobre o que aconteceu hoje. Ela pegou suas coisas lentamente, como se me desse tempo para mudar de ideia, para implorar que ficasse, como sempre fiz quando precisava de sua ajuda. Mas algo havia mudado dentro de mim. A marca no rosto de Lucas era também uma marca em minha alma. A cicatriz da traição mais profunda. Você vai se arrepender disso, Eliana, disse Solange ao passar por mim na porta. Ninguém tira uma mãe da vida de um filho. Ninguém. Fechei a porta atrás dela e só então permiti que minhas pernas cedessem. Escorreguei até o chão com Lucas ainda em meus braços, finalmente deixando as lágrimas virem. Chorei pelo meu filho, pela dor que ele sentiu. Chorei pela minha ingenuidade, por ter confiado cegamente em alguém que agora revelava sua verdadeira face. E chorei, sobretudo, pelo que estava por vir, porque eu sabia que a batalha estava apenas começando. Levei Lucas para o quarto e o coloquei gentilmente em nossa cama. A marca em seu rosto começava a diminuir, mas ainda era visível. Um lembrete cruel do que tinha acontecido. Tirei fotos enquanto ele dormia, documentando a agressão. Algo me dizia que precisaria dessas provas mais tarde. Sentei-me ao lado dele, observando seu sono inquieto, e peguei o celular. Denis precisava saber o que sua mãe havia feito. Disquei seu número, ensaiando mentalmente como contaria tudo sem soar histérica ou exagerada. Sabia que precisava ser clara e objetiva. Era uma conversa que mudaria o curso da nossa família para sempre. Oi, amor, tudo bem? A voz de Denis soou cansada do outro lado da linha. Estou entrando em uma reunião agora.
Podemos falar mais tarde? Sua mãe bateu no Lucas, disse, direto ao ponto, com uma chinela, no rosto. Silêncio. Pude ouvir o som de uma porta fechando, como se Dennis tivesse buscado privacidade para nossa conversa. O quê? Do que você está falando, Eliana? Fui à farmácia rapidamente. Quando voltei, encontrei nosso filho com o rosto marcado. Solange admitiu que bateu nele porque ele não parava de chorar. Mais silêncio, seguido de um suspiro pesado. Ele, olha, minha mãe é de outra geração. Tenho certeza que ela não fez por mal. Deve ter sido apenas um tapinha de leve para acalmar ele. Você sabe como bebês podem ser difíceis às vezes. Fechei os olhos, sentindo uma dor aguda no peito. Eu já esperava essa reação, mas ainda assim, doeu ouvir. Um tapinha de leve? Dennis, ela usou um chinelo no rosto do nosso filho. Ele tem 5 meses de idade. Calma, vamos conversar sobre isso quando eu voltar, ok? Não tome nenhuma decisão precipitada. Eu ligo para minha mãe e esclareço tudo. Esclarecer? O que há para esclarecer, Dennis? Ela agrediu nosso filho. Eliana, sua voz endureceu. Você está sozinha com um bebê, estressada, cansada. Entendo que esteja nervosa, mas minha mãe jamais machucaria Lucas de propósito. Ela ama vocês dois. Naquele momento, compreendi que estava verdadeiramente sozinha nessa batalha. Dennis não estava apenas fisicamente ausente. Estava emocionalmente indisponível para enxergar a gravidade da situação. Estou mandando fotos para você, disse, tentando manter a voz firme enquanto enviava as imagens que havia acabado de tirar. Olhe e depois me diga se isso é apenas um tapinha de leve. Ouvi o som de notificação do celular dele e depois um silêncio prolongado. Quando Dennis finalmente falou novamente, sua voz estava diferente, mais contida, mais cautelosa. Isso é atual? É de hoje? Sim, tirei agora enquanto ele dormia. A marca está começando a desaparecer, mas ainda dá para ver claramente o formato do chinelo. Outro longo silêncio. Vou pegar o próximo voo de volta, disse ele finalmente. Chegamos a 2023, eu acho. Chego amanhã de manhã. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Entre checar Lucas a cada meia hora e bloquear as inúmeras ligações de Solange, mal consegui fechar os olhos. Minha mente era um turbilhão de pensamentos e decisões que precisava tomar, porque se havia uma coisa que eu tinha certeza naquele momento, era que nada seria como antes. A madrugada me encontrou sentada na poltrona do quarto, observando meu filho dormir e fazendo uma promessa silenciosa. Nunca mais permitiria que alguém o machucasse. Nem mesmo sua própria avó. Nem mesmo se isso significasse enfrentar Dennis e toda sua família. Porque algumas linhas, uma vez cruzadas, não permitem retorno. O som das chaves na porta me despertou de um sono leve e inquieto. O relógio marcava 6h47 da manhã, quando Dennis entrou em casa, o rosto pálido e marcado pelo cansaço da viagem inesperada. Lucas ainda dormia tranquilamente, seu rostinho menos vermelho, mas ainda com vestígios suaves da agressão sofrida no dia anterior. Dennis deixou a mala no corredor e veio diretamente para o quarto. Seus olhos passaram de mim para Lucas várias vezes, como se tentasse conciliar a imagem do bebê adormecido com as fotos que eu havia enviado. "Posso ver?" perguntou em voz baixa, aproximando-se da cama onde Lucas dormia. Assenti, observando quando ele se inclinou sobre nosso filho, examinando cuidadosamente o rosto dele. Vi suas mãos tremerem levemente ao afastar uma mecha de cabelo da testa de Lucas. Quando se virou para mim, seus olhos estavam marejados. "O que exatamente aconteceu, Eli?" perguntou, sentando-se na beirada da cama. "Preciso saber cada detalhe." Contei tudo novamente. Minha saída rápida à farmácia, o choro desesperado que ouvi ao voltar, a marca nítida no rosto de Lucas, a confissão casual de Solange sobre ter perdido a paciência. Denise ouviu em silêncio, seu rosto se contorcendo em uma expressão que misturava dor e incredulidade. "Falei com minha mãe ontem à noite", revelou após eu terminar meu relato. "Ela disse que você está exagerando,
Que apenas deu um tapinha para acalmar Lucas porque ele não parava de chorar e você estava demorando. E você acreditou nela? Perguntei, sentindo um nó se formar em minha garganta. Dennis suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto cansado. Não sei em que acreditar, Eli. É minha mãe. A mulher que me criou, que sacrificou tudo por mim e meus irmãos depois que meu pai morreu. Nunca a vi ser violenta com ninguém. Nunca a viu ou nunca quis ver? Questionei, finalmente verbalizando uma dúvida que crescia em mim. Dennis, antes de ontem, Lucas já demonstrava medo dela. Eu te falei isso, lembra? E você disse que eram fases de bebê. Eu sei, murmurou, parecendo genuinamente perturbado. Mas entenda meu lado também. É um choque ouvir algo assim sobre sua própria mãe. A mulher que você sempre viu como perfeita. A palavra pairou no ar entre nós, carregada de significado. Solange, a mãe perfeita, a sogra perfeita, a avó perfeita. Uma imagem cuidadosamente construída que começava a desmoronar diante de nossos olhos. Dennis, ontem à noite, depois que pedi para sua mãe sair, ela me disse algo que não consegui tirar da cabeça. Disse que foi ela quem te convenceu a se casar comigo tão rápido. Ele desviou o olhar, subitamente interessado nos detalhes do cobertor. É verdade isso? Insisti, precisando saber. Mais ou menos, confessou finalmente. Quando te conheci, contei para ela o quanto você era especial, diferente de todas as outras mulheres que conheci. Ela disse que não devia deixar uma mulher assim escapar, que precisava garantir você logo. Confesso que já estava apaixonado, mas talvez tenha acelerado o pedido por causa dos comentários dela. Absorvi aquela informação, sentindo as peças do quebra-cabeça se encaixarem. Não era coincidência que Solange havia sido tão receptiva desde o início. Não era apenas bondade maternal que a motivava a me tratar como filha. Ela me queria para você, Denise. E quando engravidei, ela queria o bebê ainda mais. Mas não por amor, por controle. Lucas começou a se mexer, despertando lentamente. Seus olhinhos se abriram e, ao ver o pai, abriu um sorriso que derreteu meu coração. Dennis o pegou no colo com cuidado, como se temesse machucá-lo ainda mais. As marcas da chinelada haviam diminuído, mas ainda eram visíveis como um fantasma na pele delicada. O que vamos fazer agora? Perguntou Dennis, embalando o filho enquanto me olhava com uma expressão de desamparo que nunca havia visto antes. Primeiro, Solange não ficará mais sozinha com Lucas. Nunca mais. Eli... Isso não é negociável, Dennis. Interrompi, minha voz firme. Se quiser manter contato com sua mãe, problema seu. Mas ela não terá acesso ao nosso filho sem supervisão. E se tentar argumentar contra isso, juro que pego Lucas e volto para a casa dos meus pais hoje mesmo. Seus olhos se arregalaram com a firmeza da minha decisão. Era a primeira vez que eu colocava um ultimato tão claro em nosso relacionamento. Não vai ser necessário. Ele respondeu após um momento de tensão. Concordo que minha mãe ultrapassou todos os limites. Mas você precisa entender que não posso simplesmente cortar relações com ela. Não estou pedindo isso. Estou exigindo segurança para nosso filho. Dennis assentiu lentamente, beijando o topo da cabeça de Lucas. O problema é que ela vai querer falar com você. Vai querer se explicar, pedir desculpas. Não estou interessada em explicações ou desculpas, respondi, pegando Lucas de seus braços para amamentá-lo. O que ela fez é imperdoável. Naquele momento, o celular de Dennis tocou. O nome de Solange piscava na tela, como uma invocação de nossa conversa. Ele olhou para mim hesitante. Atenda, falei. Mas coloque no viva voz. Dennis respirou fundo antes de aceitar a chamada, colocando o aparelho entre nós. Filho, graças a Deus você atendeu. A voz de Solange soou ansiosa. Sua esposa enlouqueceu, Dennis. Me expulsou de casa ontem. Está inventando histórias absurdas. Mãe, Dennis interrompeu, sua voz surpreendentemente firme. Vi as marcas no rosto do Lucas. Não são histórias inventadas. Um silêncio pesado do outro lado da linha.
Quando Solange falou novamente, seu tom havia mudado para algo mais comedido, calculado. Denis, querido, foi apenas um momento de impaciência. O menino não parava de chorar. Estava exausto depois de cuidar dele o dia todo. Você sabe como são bebês. Às vezes precisam de um pouco mais de firmeza. Firmeza? Denis repetiu, sua voz elevando-se. Ele tem 5 meses, mãe. 5 meses! Vocês estão fazendo tempestade em copo d'água. Solange rebateu, sua voz agora claramente irritada. Na minha época, criávamos filhos com disciplina desde cedo. Por isso se tornavam homens e mulheres de verdade. Não essas criaturas mimadas e sensíveis de hoje. Observei o rosto de Denis mudar enquanto ouvia as palavras da mãe. Era como se estivesse ouvindo-a pela primeira vez, realmente ouvindo, além da reverência filial que sempre nublou sua percepção. Mãe, preciso de um tempo para pensar, ele disse finalmente. O que aconteceu foi grave, muito grave. Tempo! Denise Ribeiro, sou sua mãe! Aquela menina está colocando você contra mim, não percebe? Primeiro te afasta de casa com esse casamento apressado, depois engravida para te prender de vez, e agora quer me afastar de vocês. Olhei para Denis, vendo a dor em seus olhos enquanto escutava a mãe desconstruir toda a nossa história, distorcendo cada decisão que tomamos juntos. Percebi que, para Solange, eu sempre fui uma ameaça. A mulher que poderia tirar seu filho do controle que exercia sobre ele há tanto tempo. Chega, mãe. Denis disse com uma firmeza que me surpreendeu. Preciso cuidar do meu filho agora. E da minha esposa. Conversamos depois. Desligou antes que Solange pudesse protestar. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Apenas o som suave de Lucas mamando preenchendo o quarto. Sinto muito, ele murmurou finalmente, sentando-se ao meu lado na cama. Nunca imaginei que minha mãe pudesse agir assim. Estendi minha mão livre e segurei a dele, sentindo que apesar de todas as dificuldades que ainda enfrentaríamos, talvez houvesse esperança para nossa pequena família. O que vai acontecer agora? Perguntei, não apenas sobre Solange, mas sobre nós, sobre nosso casamento que havia sido testado tão duramente. Não sei exatamente. Denis respondeu com honestidade. Mas sei que minha prioridade é vocês dois. E que precisamos estabelecer limites claros com minha mãe, por mais difícil que seja. Lucas terminou de mamar e Denis o pegou para colocar para arrotar. Um gesto simples que demonstrava seu compromisso em estar mais presente. Enquanto observava pai e filho juntos, refleti sobre como aquela marca no rosto de Lucas havia exposto outras marcas invisíveis em nossa família. Cicatrizes de dependência emocional, de controle e manipulação que precisavam ser curadas. O dia avançava lá fora, e com ele a certeza de que nossa jornada estava apenas começando. A próxima ligação de Solange viria logo, e depois dela, muitas outras. Eu sabia que Denis estava sendo sincero naquele momento. Mas também sabia o poder que uma mãe como Solange poderia exercer sobre um filho que passou a vida inteira obedecendo. Seria uma luta diária, uma escolha constante entre o passado e o futuro. Entre a mãe que o criou e a família que construímos juntos. E enquanto Denis ninava Lucas em seus braços, percebi que precisaria ser forte não apenas por mim e pelo meu filho, mas também por ele. Para que tivesse coragem de finalmente cortar as amarras invisíveis que o prendiam a um ciclo tóxico de manipulação disfarçada de amor maternal. 3 dias se passaram desde o incidente. 3 dias em que Denis permaneceu em casa, tentando ser o pai e marido que deveria ter sido desde o início. 3 dias em que o telefone tocou incessantemente com chamadas de Solange que deixamos sem resposta. 3 dias em que o fantasma de sua presença ainda pairava por cada canto da casa, como um perfume persistente que se recusa a dissipar. Precisamos falar com ela em algum momento, disse Denis enquanto preparávamos o jantar juntos, Lucas brincando no tapete da sala sob nosso olhar atento. Ela já ligou para meus irmãos. Estão todos preocupados, achando que aconteceu algo grave. E aconteceu, respondi, cortando os legumes com mais força do que o necessário. Sua mãe agrediu nosso filho. O que pode ser mais grave do que isso?
Denis suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que eu já reconhecia como sinal de seu conflito interno. Não estou diminuindo o que aconteceu, Eli. Só acho que precisamos resolver isso como adultos. Uma conversa cara a cara. Estabelecer limites claros. Parei de cortar os legumes e me virei para encará-lo. Você ainda não entendeu, não é? Isso não é uma discussão sobre quem lava a louça ou para onde vamos nas férias. Sua mãe violentou nosso filho. Não há meio termo nessa situação. Sei disso, ele disse, aproximando-se e tocando meus ombros com gentileza. Mas também sei que cortar totalmente minha mãe da nossa vida não é uma solução viável a longo prazo. Por que não? A pergunta pairou entre nós, simples e direta. Denis piscou, visivelmente desconfortável com o desafio. Porque é minha mãe, Eliana, a avó do Lucas, a família dele. Família não machuca, Denis. Família protege. O som da campainha interrompeu nossa conversa, fazendo-nos congelar por um instante. Trocamos olhares apreensivos, não esperávamos ninguém naquela noite. Deve ser um engano, murmurei. Mas o segundo toque, mais longo e insistente, desmentiu minha esperança. Denis foi até a porta enquanto eu pegava Lucas do tapete, um reflexo protetor que havia se intensificado nos últimos dias. Ouvi a porta abrir e, em seguida, a voz que eu tanto temia ouvir. Finalmente, achei que nunca iria me atender. A voz de Solange invadiu nossa casa. Vim ver meu neto. Senti cada músculo do meu corpo tensionar enquanto segurava Lucas mais firme contra meu peito. Meu coração disparou com tanta força que temi que o bebê pudesse sentir. Mãe, a voz de Denis soou tensa. Não combinamos nada sobre você vir hoje. Mom, preciso de hora marcada para visitar minha própria família agora? Ela respondeu, sua voz se aproximando da sala. Ah, aí estão vocês. Solange apareceu no portal da sala, toda sorrisos e afeto, como se nada tivesse acontecido. Vestia-se impecavelmente como sempre, cabelos perfeitamente arrumados. Uma sacola de presentes em uma das mãos. Seus olhos pousaram em Lucas, que instintivamente se encolheu em meus braços, escondendo o rosto em meu pescoço. Meu príncipe! Exclamou, aproximando-se com os braços estendidos. A vovó trouxe presentes para você. Dei um passo para trás, mantendo distância. O sorriso de Solange vacilou por um breve momento antes de se recompor. Ora, Eliana, não seja tão dramática. Vim fazer as pazes. Não há pazes a serem feitas, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Por favor, saia da minha casa. Denis se colocou entre nós, visivelmente desconfortável com a situação. Vamos todos nos acalmar, ele disse, tentando mediar. Mãe, como eu disse, deveríamos ter conversado antes de você vir. Conversar sobre o quê? Sobre essa novela que sua esposa inventou? Solange retrucou, deixando a sacola de presentes sobre o sofá. Denis, você me conhece. Sabe que jamais machucaria meu neto de propósito. Foi um acidente, um momento de estresse. Todo mundo comete erros. Um acidente? Repeti, incrédula. Você disse que ele estava te tirando do sério. Foi intencional, Solange. Você usou um chinelo no rosto dele porque ele estava chorando. Solange revirou os olhos, como se eu estivesse exagerando uma trivialidade. Esses jovens pais de hoje, qualquer tapinha é tratado como crime. Sabia que no meu tempo, apanhar era rotina? E olha como todos nós crescemos bem. Cresceram bem? Perguntei, sentindo uma onda de indignação me dominar. É por isso que você acha normal agredir um bebê de 5 meses? Porque você mesma foi criada assim? Vi algo passar pelos olhos dela. Uma sombra de memória, talvez. Antes que sua expressão se endurecesse novamente. Não vim aqui para ser julgada por uma garota que mal sabe trocar fraldas. Vim ver meu neto e conversar com meu filho. Denis suspirou profundamente, passando a mão pelo rosto cansado. Mãe, vamos sentar e conversar civilizadamente, ok? Mas antes preciso deixar uma coisa clara. O que aconteceu com Lucas foi gravíssimo. Não podemos fingir que não foi.
Solange sentou-se no sofá, ajeitando o vestido como se estivesse se preparando para uma reunião formal. Estou ouvindo. Coloquei Lucas em seu cercadinho com alguns brinquedos antes de me sentar o mais longe possível de Solange. Denise permaneceu de pé, visivelmente desconfortável no papel de mediador entre as duas mulheres mais importantes de sua vida. Mãe, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Entendemos que criar filhos é difícil e que cada geração tem seus métodos, mas bater em um bebê de 5 meses não é aceitável em nenhuma circunstância. Não foi uma surra, Dennis. Solange interrompeu, gesticulando displicentemente. Foi apenas um tapa para acalmá-lo. Ele estava histérico. Ele é um bebê, exclamei, incapaz de conter minha frustração. Bebês choram. É assim que eles se comunicam. E é assim que eles manipulam. Solange retrucou, seus olhos fixos em mim. Essa criança já sabe exatamente como conseguir o que quer de vocês. Se continuar cedendo a cada choro, terão um tirano dentro de casa em poucos anos. Respirei fundo, tentando manter a calma. Discutir com Solange era como tentar convencer uma parede a mudar de lugar. Inútil e esgotante. Dennis, pode falar com sua mãe a sós se quiser, disse levantando-me. Vou colocar Lucas para dormir. Solange sorriu triunfante, como se minha saída fosse uma rendição. Isso, querida. Deixe que eu e meu filho resolvemos isso como adultos. Parei no meio do caminho, sentindo o sangue ferver em minhas veias. Voltei-me lentamente para encará-la. Antes que vocês resolvam qualquer coisa, quero deixar uma coisa bem clara, Solange. Você nunca mais ficará sozinha com meu filho. Nunca mais. Peguei Lucas e saí da sala, mas não sem antes ver a expressão de choque no rosto dela e o olhar dividido de Dennis. No quarto, enquanto ninava Lucas para dormir, podia ouvir o murmúrio das vozes deles, ora calmas, ora exaltadas. Tentei não imaginar o que Solange estaria dizendo, as manipulações que estaria usando para fazer Dennis duvidar de mim, de si mesmo, da gravidade do que havia acontecido. Lucas adormeceu rapidamente, exausto pelo dia cheio de emoções. Fiquei observando-o por um longo tempo, sua respiração ritmada, o rostinho sereno, livre das marcas que já haviam desaparecido completamente de sua pele, mas não da minha memória. Quando finalmente voltei à sala, encontrei Dennis sozinho, sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. Ela já foi? Perguntei, sentando-me ao seu lado. Ele assentiu sem levantar o rosto. O que aconteceu? Dennis finalmente olhou para mim, seus olhos vermelhos e cansados. Ela disse que eu tenho que escolher. Ou aceito o jeito dela lidar com o Lucas ou ela vai se afastar completamente. Disse que não vai ser tratada como uma criminosa na casa do próprio filho. E o que você respondeu? Disse que precisava pensar, que não podia tomar uma decisão assim de cabeça quente. Senti um aperto no peito. Apesar de tudo o que havia acontecido, Dennis ainda hesitava. Ainda não conseguia ver claramente o ultimato manipulador que sua mãe havia lançado. Dennis, ela está te forçando a escolher entre proteger seu filho ou agradar a ela. Percebe o quão doentio isso é? Ele passou as mãos pelo rosto, parecendo subitamente mais velho, mais cansado. Sei disso, Eli. Mas também sei que cortar minha mãe da minha vida não é simples assim. Há uma história inteira, décadas de manipulação. Completei suavemente. Dennis, já parou para pensar se o que sua mãe sente por você é realmente amor ou apenas necessidade de controle? A pergunta o atingiu como um soco. Vi seu rosto contorcer-se em uma expressão de dor e confusão. Não é justo dizer isso, murmurou. Ela sacrificou tudo por nós. E nunca deixou vocês esquecerem disso, não é? Dennis levantou-se abruptamente, andando de um lado para o outro da sala como um animal enjaulado. Você não entende. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Minha mãe criou 3 filhos sozinha, trabalhando em 2 empregos. Ela abriu mão de sua própria vida por nós. E isso lhe dá o direito de bater no seu neto? Claro que não, ele exclamou, parando de andar para me encarar. É óbvio que não.
Mas também não significa que devo simplesmente apagar tudo o que ela fez de bom por causa de um erro. Um erro? Repeti, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Dennis, se eu tivesse demorado mais na farmácia, o que mais ela teria feito com o Lucas? Em que momento um tapinha se transforma em algo pior? Vi o impacto das minhas palavras em seus olhos. O medo do e se, que certamente também o havia perseguido nos últimos dias. O que você quer que eu faça, Eliana? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Que expulse minha própria mãe da minha vida. Da vida do meu filho? Levantei-me e me aproximei dele, segurando suas mãos nas minhas. Quero que você proteja nosso filho, que estabeleça limites claros com sua mãe, que mostre a ela que ações têm consequências. Se você continuar permitindo que ela manipule a situação, se continuar tratando uma agressão como um mal-entendido, qual será a próxima linha que ela vai cruzar? Dennis apertou minhas mãos, seus olhos finalmente encontrando os meus com clareza. Vou falar com ela amanhã, disse com uma firmeza que me surpreendeu. Deixar claro que ela só poderá ver Lucas com supervisão constante. E que precisará buscar ajuda, terapia, algo assim, para lidar com esse lado dela que nunca reconhecemos. Assenti, sentindo um alívio cauteloso. Era um começo, pelo menos. E se ela se recusar? Perguntei, sabendo que Solange não aceitaria imposições facilmente. Dennis respirou fundo, como quem reúne forças para a batalha que sabe que virá. Então ela terá feito sua escolha. Respondeu com uma determinação que eu nunca havia visto nele. E nós teremos feito a nossa. Aquela noite, deitados lado a lado na cama, com Lucas dormindo pacificamente em seu berço ao lado, Dennis e eu conversamos mais abertamente do que jamais havíamos feito. Sobre sua infância sob a sombra controladora de Solange. Sobre as pequenas manipulações que ele sempre viu como demonstrações de amor. Sobre como ela interferiu em todos os seus relacionamentos anteriores, até que encontrou em mim alguém que ela acreditava poder controlar também. Talvez seja por isso que ela te aprovou tão rapidamente, refletiu Dennis, traçando círculos suaves em meu braço. Você estava sozinha aqui, sem família, sem amigos. Ela provavelmente viu uma nora que seria facilmente moldável. Mal sabia ela que encontraria uma leoa quando mexessem com meu filhote. Respondi, tentando aliviar a tensão com um sorriso. Dennis me abraçou mais forte, beijando o topo da minha cabeça. Sabe o que me assusta mais? Confessou em voz baixa. É pensar em quantas outras coisas não vi durante toda a minha vida. Quantas manipulações aceitei como normais. Como seria minha vida hoje se tivesse enxergado isso antes? Naquela noite, enquanto Dennis finalmente dormia após dias de insônia, fiquei acordada observando o teto, pensando em como a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a cura. Para Dennis, significava reconhecer que o amor de sua mãe vinha com um preço alto demais. Para mim, era aceitar que havia confiado cegamente em alguém que nunca mereceu essa confiança. E para Lucas, nossa pequena família significava a promessa de um futuro onde o amor não viria acompanhado de manipulação ou violência. Um futuro que eu estava disposta a lutar com todas as minhas forças para garantir. A batalha estava apenas começando, e eu sabia que Solange não desistiria facilmente. Mas naquela noite, pela primeira vez desde o incidente, senti que não estava mais sozinha na luta. Na manhã seguinte, acordei com o som suave de Dennis conversando com Lucas na cozinha. Era uma cena que havia se tornado rara em nossa rotina. Pai e filho compartilhando o café da manhã enquanto eu ainda descansava. Sorri, permitindo-me alguns minutos extras sob os cobertores, absorvendo aquele momento de aparente normalidade. Quando finalmente me juntei a eles, encontrei Dennis alimentando Lucas com papinha de banana, ambos cobertos com mais comida do que o aceitável, rindo como se compartilhassem um segredo. Bom dia, disse, encostando-me no batente da porta. Vejo que estão se divertindo. Dennis sorriu, aquele sorriso genuíno que me fez me apaixonar por ele anos atrás. Estamos treinando para quando você decidir voltar a trabalhar, respondeu,
limpando uma mancha de banana do queixo de Lucas. Embora eu ache que ainda precisamos de muita prática. Sentei-me à mesa, observando a interação dos dois com uma mistura de alegria e melancolia. Quantos momentos como este havíamos perdido? Quantos cafés da manhã, banhos. Primeiras palavras Dennis havia sacrificado em nome de sua carreira, enquanto delegávamos o cuidado de Lucas para sua mãe. Você já decidiu o que vai dizer a ela? Perguntei, servindo-me de café. O sorriso de Dennis esmoreceu um pouco, mas não desapareceu completamente. Vou encontrá-la para almoçar hoje. Achei melhor conversarmos em um lugar público. Ergui as sobrancelhas, surpresa com sua precaução. Acha que ela vai fazer uma cena? Dennis suspirou, entregando mais uma colherada de papinha a Lucas antes de responder. Honestamente, não sei mais o que esperar dela. Passei a noite relembrando coisas, momentos da minha infância que sempre vi como normais, mas que agora parecem abusivos? Completei suavemente. É estranho usar essa palavra para descrever sua própria mãe. Ele confessou, evitando meu olhar. Mas sim, acho que muita coisa que acontecia na nossa casa não era saudável. Estendi minha mão sobre a mesa, entrelaçando meus dedos aos dele. Você está fazendo a coisa certa, Dennis. Por nós, por Lucas e até por você mesmo. Ele apertou minha mão, um gesto silencioso de gratidão pelo apoio. Queria que você viesse comigo, disse de repente. Ao almoço com sua mãe? Dennis, não acho que seja uma boa ideia. Não quero enfrentá-la sozinho, admitiu, sua voz revelando uma vulnerabilidade rara. Toda vez que tento confrontá-la, acabo me sentindo como um garoto de 10 anos de novo. É como se ela tivesse esse poder sobre mim. É porque ela cultivou esse poder durante toda a sua vida, expliquei gentilmente. Mas agora você é um homem adulto, um pai. Precisa encontrar sua própria força. Dennis assentiu lentamente, reconhecendo a verdade nas minhas palavras. Vou tentar, pela nossa família. O resto da manhã transcorreu em uma tranquilidade forçada. Dennis estava visivelmente nervoso, ensaiando mentalmente o que diria a Solange. Eu me ocupei com Lucas, tentando não demonstrar minha própria ansiedade sobre aquele encontro. Quando finalmente chegou a hora de Dennis sair, parei-o na porta, ajustando sua gravata em um gesto automático de intimidade. Lembre-se, você não está pedindo um favor a ela. Está estabelecendo limites necessários. Dennis beijou minha testa. Depois se inclinou para beijar Lucas, que observava tudo de meu colo. Volto logo, prometeu antes de partir. As 3 horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Tentei me distrair com Lucas, com as tarefas domésticas, até mesmo com um livro que havia começado meses atrás e nunca tive tempo de terminar. Nada conseguia afastar minha mente da conversa que estava acontecendo naquele momento. Uma conversa que poderia mudar o rumo de nossa família para sempre. Quando finalmente ouvi a porta abrir, corri para a sala. Lucas em meus braços, ansiosa por notícias. A expressão no rosto de Dennis me disse tudo antes mesmo que ele falasse. Não foi bem, constatei. Dennis deixou-se cair no sofá, afrouxando a gravata como se ela o sufocasse. Foi um pesadelo, confessou, passando as mãos pelo rosto cansado. No começo, ela fingiu arrependimento. Disse que entendeu que exagerou. Mas quando expliquei nossas condições, que ela só poderia ver Lucas com supervisão e que precisaria buscar ajuda psicológica, simplesmente explodiu. O que ela disse? Perguntei, sentando-me ao seu lado. De tudo. Que estou sendo manipulado por você. Que estou jogando fora anos de sacrifício dela por um incidente sem importância. Que Lucas vai crescer fraco se continuarmos a criá-lo assim. Dennis fez uma pausa, visivelmente perturbado com a lembrança. E então ela começou a falar sobre você. Coisas horríveis, Eli. Que você me engravidou de propósito para me prender. Que está tentando me afastar da minha família porque é insegura. Que nem sequer sabe cuidar direito do próprio filho. Respirei fundo, tentando não deixar que as palavras de Solange me afetassem. E o que você respondeu?
Denis me olhou diretamente, uma nova firmeza em seus olhos. Levantei-me e disse que a conversa estava encerrada. Disse que nossas condições eram inegociáveis. Ou ela aceita ter contato supervisionado com Lucas e busca ajuda profissional, ou não terá contato algum. Senti um peso sendo levantado do meu peito. E ela riu na minha cara. Disse que eu não seria capaz de mantê-la longe do próprio neto, que ia ligar para meus irmãos, para toda a família, contar como estou sendo cruel com ela. E isso te assusta? Perguntei, observando cuidadosamente sua reação. Denis pegou Lucas de meus braços, abraçando-o com ternura. Não mais, respondeu com surpreendente serenidade. Eu tenho minha própria família para proteger agora. Se meus irmãos, meus tios, quiserem acreditar na versão dela sem ouvir a nossa, é problema deles. Observei maravilhada a transformação em Denis. Era como se finalmente tivesse encontrado sua própria voz, sua própria força, não como filho de Solange, mas como pai de Lucas. Estou orgulhosa de você, disse, apoiando minha cabeça em seu ombro. Sei o quanto isso deve ter sido difícil. Foi necessário, ele respondeu, beijando o topo da cabeça de Lucas. E é apenas o começo. Minha mãe não vai desistir facilmente. Como que para confirmar suas palavras, o telefone começou a tocar. O nome de Solange piscava na tela, insistente, ameaçador. Não precisa atender, disse a Denis, que olhava para o aparelho com hesitação. Não vou, decidiu ele, silenciando o telefone. Disse tudo o que precisava dizer hoje. Nas horas seguintes, Solange ligou mais 27 vezes. Deixou 15 mensagens de voz, cada uma mais dramática que a anterior. Enviou dezenas de mensagens de texto, alternando entre súplicas emocionadas e acusações amargas. Denis permaneceu firme, ignorando todas as tentativas de contato. À noite, quando finalmente as ligações cessaram, ele parecia exausto, mas em paz consigo mesmo. Acha que ela vai respeitar nossa decisão? Perguntei enquanto nos preparávamos para dormir. Não, respondeu Denis com honestidade. Mas isso não muda nada. Nossa prioridade é Lucas. Se minha mãe não pode aceitar isso, teremos que tomar medidas mais drásticas. Na manhã seguinte, acordamos com batidas furiosas em nossa porta. Troquei um olhar apreensivo com Denis antes de ele ir atender. Peguei Lucas, que ainda dormia, e o mantive em meus braços, como se pudesse protegê-lo do furacão que eu sabia que estava prestes a entrar em nossa casa. Como se atreve a me ignorar? A voz estridente de Solange chegou até o quarto. Sou sua mãe. Você me deve respeito. Mãe, por favor, se acalme. Ouvi Denis tentando apaziguar. Não vamos resolver nada se você continuar gritando. Não me diga para me acalmar. Aquela mulher virou você contra mim, não percebe? Ela está destruindo nossa família. Respirei fundo e saí do quarto. Lucas ainda adormecido em meus braços. Encontrei Solange na sala, gesticulando furiosamente enquanto Denis tentava contê-la. Ah, aí está ela, exclamou Solange ao me ver. A grande manipuladora! Está satisfeita com o que fez? Destruiu anos de relacionamento entre mãe e filho por causa de um tapinha? Solange, comecei, mantendo a voz calma. Entendo que esteja chateada, mas... Você não entende nada, interrompeu, avançando em minha direção. Você é uma mãe de primeira viagem que não sabe absolutamente nada sobre criar filhos. Eu criei 3, sozinha. Quem você pensa que é para me dizer como devo agir com meu próprio neto? Denis se colocou entre nós, uma barreira física contra a raiva de sua mãe. Chega, mãe. Já discutimos isso ontem. Nossas condições são claras e não vão mudar. Condições? Solange praticamente cuspiu a palavra. Que tipo de filho impõe condições para a própria mãe? Depois de tudo o que sacrifiquei por você? Esse é exatamente o problema. Denis a interrompeu, sua voz firme mas controlada. Você acha que o sacrifício lhe dá o direito de controlar nossas vidas, de machucar nosso filho? Eu não o machuquei. Foi apenas um... Não. Denis ergueu a mão, interrompendo-a novamente. Não vamos mais discutir isso. Você bateu no meu filho.
Usou violência contra um bebê indefeso. Não há justificativa para isso. Solange olhou para Dennis como se ele fosse um estranho. Por um momento, vi um vislumbre de vulnerabilidade em seus olhos, como se finalmente percebesse que havia perdido o controle que sempre exerceu sobre o filho. "O que aconteceu com você?" perguntou, sua voz subitamente mais suave, quase magoada. "O filho que eu criei jamais falaria assim comigo." "Talvez esse seja o problema", respondeu Dennis com uma calma surpreendente. "O filho que você criou era incapaz de estabelecer limites saudáveis. Mas agora sou pai também, e minha responsabilidade é proteger meu filho, inclusive de você, se necessário." Lucas começou a se mexer em meus braços, despertando com o som das vozes alteradas. Seus olhinhos sonolentos se abriram, e quando viu Solange, imediatamente escondeu o rosto em meu pescoço. Um gesto instintivo de medo que não passou despercebido por ninguém na sala. "Viu só?" Solange apontou indignada. "Vocês colocaram medo de mim nele. Estão envenenando meu próprio neto contra mim." "Mãe!" Dennis suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. "Acho melhor você ir embora agora. Estamos todos exaltados demais para ter uma conversa produtiva." "Não vou a lugar nenhum até que me deixem segurar meu neto", insistiu Solange, dando um passo em minha direção. Lucas se agarrou mais forte a mim, chorando baixinho. A reação dele era toda a evidência que precisávamos. Ele realmente tinha medo da avó. "Está vendo o que você fez?" Dennis perguntou, sua voz quebrando ligeiramente. "Meu filho tem medo de você. Um bebê não mente, mãe. Ele se lembra do que você fez." Solange parou, finalmente percebendo a verdade nas palavras do filho. Por um breve momento, pensei ter visto genuíno arrependimento em seus olhos. Mas logo foi substituído pela mesma expressão dura e defensiva. "Vocês vão se arrepender disso", declarou pegando sua bolsa. "Ninguém afasta uma avó do próprio neto. Ninguém." Com essas palavras, saiu batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas. Dennis veio até mim, envolvendo Lucas e eu em um abraço protetor. "Está tudo bem", murmurou, mais para si mesmo do que para nós. Fizemos o que precisava ser feito. Naquela noite, enquanto Lucas dormia pacificamente em seu berço, Dennis e eu conversamos sobre o futuro, sobre a possibilidade de Solange tentar algo mais drástico, sobre como protegeríamos nosso filho sem privá-lo completamente da família paterna. "Acho que precisamos documentar tudo", sugeri, mostrando a Dennis as fotos que havia tirado do rosto machucado de Lucas. "Só por precaução." Dennis assentiu, embora a ideia claramente o entristecesse. "Nunca imaginei que chegaria a esse ponto", confessou. "Ter que proteger meu filho da minha própria mãe." Apertei sua mão, oferecendo o conforto silencioso que sabia que ele precisava. "Às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos machucam", disse suavemente. "O importante é que estamos quebrando esse ciclo. Lucas nunca conhecerá esse tipo de amor condicional e controlador." Dennis me abraçou com força, como se eu fosse sua âncora em um mar tempestuoso. "Obrigado", sussurrou contra meus cabelos. "Por ser forte quando eu não consegui ser. Por proteger nosso filho quando eu estava cego demais para ver o perigo." Deitamos juntos, exaustos, mas unidos, sabendo que havíamos traçado uma linha na areia. Uma linha que Solange jamais poderia cruzar novamente. O que não sabíamos ainda era o quão longe ela estaria disposta a ir para desafiar essa linha. E que a batalha mais difícil ainda estava por vir. Uma semana se passou desde o confronto com Solange. Uma semana de silêncio inquietante, como a calmaria que precede uma grande tempestade. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nenhuma tentativa de contato. No início, a ausência dela foi um alívio. Dennis e eu finalmente tivemos espaço para respirar, para nos reconectar como família, sem a sombra constante de sua interferência. Mas à medida que os dias passavam, a apreensão crescia. Dennis conhecia sua mãe melhor do que ninguém, e sabia que aquele silêncio não significava rendição,
Era estratégia. Ela está planejando algo, comentou numa noite enquanto jantávamos. Conheço minha mãe. Ela nunca desiste tão facilmente. O que acha que ela pode fazer? Perguntei, tentando manter a voz calma enquanto alimentava Lucas em sua cadeirinha. Não sei ao certo. Talvez tente entrar em contato com sua família, espalhar histórias para nos fazer parecer os vilões. Ou simplesmente espere que baixemos a guarda. Naquela mesma noite, como uma confirmação de seus temores, o telefone tocou. Era Ricardo, o irmão mais velho de Denis. Ei, maninho! A voz de Ricardo soou cautelosa do outro lado da linha. Precisamos conversar. Mamãe nos ligou, está arrasada. O que está acontecendo? Denis suspirou profundamente, trocando um olhar comigo antes de responder. É complicado, Ricardo. Mamãe ultrapassou todos os limites dessa vez. Ela disse que vocês estão proibindo ela de ver o Lucas, que Eliana inventou alguma história sobre ela ter sido agressiva com o bebê. Não foi invenção, Denis respondeu, sua voz firme. Ela bateu no Lucas, no rosto, com um chinelo. Ele ficou com a marca por dias. Silêncio do outro lado da linha. Pude imaginar Ricardo processando a informação, tentando conciliá-la com a imagem que tinha da mãe. Denis, tem certeza disso? Mamãe nunca foi violenta com a gente. Não? Denis retrucou, uma nota amarga em sua voz. Você não se lembra dos tapas, dos beliscões? Daquela vez que ela quebrou seu braço quando você tinha 8 anos? Foi um acidente. Ricardo defendeu automaticamente. Eu estava correndo pela casa. Ela tentou me segurar. É isso que ela te fez acreditar todos esses anos. Denis interrompeu suavemente. Da mesma forma que me fez acreditar que era normal uma mãe controlar cada aspecto da vida do filho. Que era amor, quando na verdade era apenas controle. Outro silêncio pesado, mais longo dessa vez. Olha, Ricardo finalmente respondeu, sua voz menos segura. Não estou dizendo que você está mentindo. Só acho que talvez esteja exagerando. Mamãe já está com idade, às vezes perde a paciência. Ricardo, ela bateu em um bebê de 5 meses. Não há justificativa para isso. Nunca. Denis? A voz de Ricardo assumiu um tom conciliatório. Entendo que você queira proteger seu filho, mas cortar mamãe completamente, isso parece muito drástico. Não a cortamos completamente. Denis explicou pacientemente. Dissemos que ela pode ver Lucas, mas sempre com nossa supervisão. E que precisa buscar ajuda psicológica para lidar com seus problemas de controle e agressividade. E ela não aceitou, concluiu Ricardo. Exatamente. Para ela é tudo ou nada. Isso não lhe parece doentio? Pude ouvir o suspiro pesado de Ricardo, o som de alguém confrontando verdades incômodas sobre seu próprio passado. Vou falar com Carla, disse, referindo-se à irmã mais nova. E depois conversamos mais. Só não tome nenhuma decisão permanente ainda, ok? Somos família, afinal. Após desligar, Denis parecia exausto, como se aquela conversa tivesse drenado suas últimas energias. Ele não acredita em você, comentei suavemente, sentando-me ao seu lado no sofá. Acredita, no fundo, Denis respondeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Mas é mais fácil fingir que não. Confrontar a verdade sobre nossa mãe significa confrontar toda a nossa infância, todos os comportamentos que normalizamos. Ricardo não está pronto para isso. 2 dias depois, foi a vez de Carla ligar. Mais jovem e menos moldada pelas manipulações de Solange, ela se mostrou mais receptiva. Denis, eu acredito em você, disse diretamente. Mamãe sempre foi intensa, e esse controle dela sobre você sempre me incomodou, mesmo quando éramos crianças. Obrigado, Carla. Denis respondeu visivelmente emocionado. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Quero conhecer meu sobrinho, ela continuou, e apoiar vocês dois. Mamãe já ligou para toda a família, sabe? Está pintando você e Eliana como monstros que estão privando uma pobre avó de ver o neto. Imaginei que faria isso, Denis suspirou. É assim que ela opera. Manipulação emocional, culpa, vitimização.
Alguns estão comprando a história dela, mas outros lembram como ela sempre foi com você especificamente. Aquele controle excessivo, aquela possessividade. A conversa com Carla foi um bálsamo para Dennis, uma confirmação de que não estava sozinho em sua percepção. Mas também foi um alerta de que Solange estava mobilizando a família contra nós, construindo sua narrativa de avó injustiçada com meticulosa precisão. Na semana seguinte, recebemos uma carta formal de um advogado. Solange estava exigindo direito de visita, alegando que estávamos privando injustamente Lucas do convívio com a avó paterna. Ela enlouqueceu? Exclamei, lendo e relendo a carta. Isso existe legalmente? Direito de avós? Dennis pegou o documento de minhas mãos, sua expressão sombria. Em alguns casos, sim, mas geralmente se aplica a situações de divórcio ou morte de um dos pais. Não é nosso caso. Como ela pode fazer isso? Perguntei, sentindo uma onda de pânico crescer dentro de mim. Como pode tentar usar a lei para forçar acesso a uma criança que ela mesma agrediu? Porque ela nunca admitirá que fez algo errado, Dennis respondeu, amassando a carta com raiva contida. Na versão dela, foi apenas um incidente isolado, um momento de estresse. E agora estamos exagerando, punindo-a desproporcionalmente. Contratamos nosso próprio advogado, que nos tranquilizou que tínhamos um caso forte, especialmente com as fotos do rosto machucado de Lucas e o fato de que não estávamos negando completamente o acesso, apenas estabelecendo condições razoáveis de segurança. Mas o processo legal era apenas uma faceta da guerra que Solange havia declarado. Nas semanas seguintes, descobrimos que ela havia contatado não apenas a família, mas também nossos vizinhos, os colegas de trabalho de Dennis, até mesmo o pediatra de Lucas, espalhando sua versão distorcida dos fatos, pintando-se como vítima de uma nora ingrata e um filho manipulado. Alguns acreditaram nela. Outros ficaram do nosso lado. Muitos simplesmente não queriam se envolver no que viam como uma briga de família. O impacto em nossa vida foi devastador. Dennis começou a enfrentar olhares estranhos no trabalho. Eu notei que algumas mães no parque subitamente evitavam conversar comigo. A sensação de estar sendo julgada, observada, questionada, era sufocante. Isso é abuso, declarou Helena, nossa vizinha enfermeira aposentada, e a única que se manteve firmemente ao nosso lado desde o início. O que sua sogra está fazendo é uma forma de abuso. Está tentando isolá-lo socialmente, minar seu suporte, fazer vocês parecerem os irracionais. Como lidamos com isso? Perguntei, exausta após mais um dia de olhares atravessados no supermercado, onde uma das amigas de Solange havia me abordado para dizer o quanto era cruel separar uma avó de seu neto. Com verdade, respondeu Helena simplesmente. E com limites firmes. Não deixem que ela os faça duvidar de si mesmos. O que viram foi real. O que estão fazendo é certo. A pressão constante começou a afetar Dennis. Ele se tornava mais quieto a cada dia, mergulhando em um silêncio pensativo que me preocupava. Uma noite, depois de colocarmos Lucas para dormir, ele finalmente verbalizou o que o atormentava. E se estivéssemos errados, Eli? Perguntou, sua voz quase um sussurro. E se estivéssemos exagerando? Minha mãe está arrasada, toda a família está dividida. Senti meu sangue gelar. Era exatamente o que Solange queria. Plantar a semente da dúvida, fazer Dennis questionar sua própria percepção. Dennis, olhe para mim, pedi, segurando seu rosto entre minhas mãos. Você viu as marcas no rosto do Lucas. Você ouviu sua mãe admitir que bateu nele porque ele não parava de chorar. Isso não é exagero nosso, é a realidade. Eu sei, murmurou, fechando os olhos como se quisesse bloquear memórias dolorosas. Mas às vezes penso, e se for apenas um incidente isolado? E se nunca mais acontecesse? Você realmente acredita nisso? Questionei suavemente. Depois de tudo o que vimos? Do medo que Lucas tem dela? Da forma como ela se recusa a reconhecer que fez algo errado? Dennis abriu os olhos e pude ver neles a clareza retornando lentamente.
Não, respondeu com mais firmeza. Não acredito. Estou apenas cansado dessa batalha, dessa pressão constante. É exatamente o que ela quer, expliquei abraçando-o. Exaurir-nos até cedermos. É assim que os manipuladores operam. Desgastam suas vítimas até que a rendição pareça o caminho mais fácil. Naquela noite, deitados na escuridão de nosso quarto, fizemos uma promessa um ao outro. Não importava o quanto Solange tentasse nos desgastar. Não cederíamos. A segurança de Lucas estava acima de qualquer paz familiar superficial. Acima de qualquer aprovação social. Mas a tempestade estava apenas começando a ganhar força. Na semana seguinte, recebemos uma ligação do escritório de assistência social. Alguém havia feito uma denúncia anônima alegando negligência parental. Alegava que Lucas estava constantemente chorando e visivelmente desnutrido, que havia marcas suspeitas em seu corpo, que vivíamos em condições insalubres. Todas mentiras. Todas tão absurdas que seria cômico se não fosse aterrorizante. A assistente social, uma mulher de meia-idade chamada Mariana, veio para uma visita não anunciada. Examinamos Lucas na frente dela, mostrando que ele estava perfeitamente saudável, se desenvolvendo normalmente, sem qualquer sinal de negligência ou abuso. Ela inspecionou nossa casa, constatando que era limpa, segura e apropriada para uma criança. Vocês têm ideia de quem poderia ter feito essa denúncia? Perguntou Mariana, claramente concluindo que não havia base para as alegações. Denis e eu trocamos um olhar antes de ele responder. Minha mãe, disse simplesmente. Estamos em um conflito com ela desde que descobrimos que agrediu Lucas quando ele tinha apenas 5 meses. Contamos toda a história a Mariana. A chinelada, a reação de Solange quando confrontada, as tentativas de manipulação, a escalada até a ameaça legal. Mostramos as fotos que havíamos tirado do rosto machucado de Lucas. Explicamos as condições que estabelecemos para que Solange pudesse ver o neto novamente. Mariana ouviu atentamente, tomando notas ocasionais. Quando terminamos, ela fechou seu caderno com um suspiro pesado. Infelizmente, vejo casos assim com mais frequência do que gostaria, comentou. Familiares usando o sistema de proteção à criança como arma em disputas pessoais. Ela pode continuar fazendo isso? Perguntei, aterrorizada com a ideia de enfrentar mais visitas como aquela, mais acusações infundadas. Tecnicamente, sim, Mariana respondeu com honestidade. Mas denúncias repetidas sem fundamento acabam sendo flagradas no sistema. E vocês claramente são pais dedicados e amorosos. Antes de sair, Mariana nos deu um conselho que se provaria valioso nas semanas seguintes. Documentem tudo. Cada interação, cada tentativa de contato, cada acusação. Se isso continuar escalando, vocês precisarão de provas. E escalou. Em menos de um mês, enfrentamos mais 2 denúncias anônimas. Uma ao Conselho Tutelar, outra diretamente à polícia. Ambas foram rapidamente descartadas após investigação, mas o desgaste emocional era imenso. A sensação de estar constantemente sob escrutínio, de ter que provar nossa competência como pais, era corrosiva. Denis começou a ter problemas no trabalho. Sua concentração estava abalada, seu desempenho caindo. Eu desenvolvi insônia, acordando ao menor ruído na casa, temendo que alguém, Solange ou algum assistente social, pudesse aparecer no meio da noite. Isso precisa acabar, declarei uma noite, após mais uma ligação anônima para o síndico de nosso prédio alegando que ouviam gritos de criança vindos de nosso apartamento. Estamos vivendo como reféns. Denis assentiu, tão exausto quanto eu. Acho que precisamos de uma ordem de restrição, sugeriu. Proibir minha mãe legalmente de se aproximar de nós ou de fazer contato. A decisão não foi fácil. Significava uma ruptura completa, um ponto final em qualquer esperança de reconciliação. Mas também significava paz, a chance de criar Lucas sem a sombra constante do medo e da manipulação. Nosso advogado entrou com o pedido, apresentando todas as evidências que havíamos meticulosamente coletado. Fotos,
mensagens de texto, registros de ligações, testemunhos de vizinhos que haviam presenciado o comportamento errático de Solange, relatórios das falsas denúncias. Quando chegou o dia da audiência, Solange apareceu impecavelmente arrumada, a imagem perfeita da avó amorosa e injustiçada. Seus olhos estavam vermelhos de choro, seu rosto uma máscara de sofrimento meticulosamente composta para inspirar simpatia. Denis mal conseguia olhar para ela. Pela primeira vez, ele via claramente através da fachada, reconhecendo a manipulação em cada gesto, em cada expressão ensaiada. Senhoria juíza. A voz de Solange tremeu teatralmente quando teve chance de falar. Tudo o que quero é ver meu netinho. Amá-lo como só uma avó sabe amar. Não entendo por que meu próprio filho, que criei com tanto sacrifício, quer me afastar assim. Sua performance era convincente. Se eu não conhecesse a verdade, talvez também tivesse me comovido. Mas a juíza, uma mulher experiente que já havia visto inúmeros casos semelhantes, manteve-se impassível. Quando nosso advogado apresentou as evidências, especialmente as falsas denúncias que havíamos rastreado até o celular de Solange, a fachada começou a ruir. Quando mostrou as fotos do rosto machucado de Lucas, seguidas pelo depoimento da pediatra confirmando que as marcas eram consistentes com agressão física, Solange perdeu a compostura. "Isso é um complô", exclamou, levantando-se abruptamente. "Estão manipulando as evidências contra mim. Aquela marca poderia ser de qualquer coisa. Como podem acreditar que eu machucaria meu próprio neto?" A juíza bateu o martelo, ordenando que Solange se acalmasse ou seria removida da sala. "Senhora Ribeiro." A juíza dirigiu-se a Solange com severidade. "Estas são acusações sérias contra a senhora. Temos provas fotográficas, depoimentos médicos e um padrão claro de comportamento persecutório. A senhora tem algo concreto a dizer em sua defesa?" Solange olhou ao redor, como um animal acuado procurando uma saída. "Ele é meu neto", repetiu, como se isso explicasse tudo, justificasse tudo. "Tenho o direito de vê-lo, de educá-lo como acho melhor." "Na verdade, senhora, a senhora não tem esse direito", a juíza respondeu friamente. "Os pais são os guardiões legais, os responsáveis pelas decisões sobre a criança, e eles ofereceram condições razoáveis para a senhora manter contato, visitas supervisionadas e tratamento psicológico." A senhora recusou. Solange cruzou os braços, sua expressão endurecendo. "Não preciso de tratamento. Não sou louca." "Isso", observou a juíza, "é exatamente o problema." Ao final da audiência, a ordem de restrição foi concedida. Solange estava proibida de se aproximar menos de 100 metros de nós ou de Lucas, de fazer contato por qualquer meio, de falar sobre nós publicamente ou de enviar terceiros para nos contatar. Quando saímos do tribunal, Denis estava silencioso, seu rosto uma máscara de emoções contraditórias. Alívio, tristeza, culpa, resolução. "Está feito", murmurou enquanto caminhávamos para o carro. Olhei para trás uma última vez e vi Solange parada nos degraus do tribunal, observando-nos. Não havia lágrimas em seus olhos agora. Apenas uma frieza calculista que enviou arrepios pela minha espinha. Por um instante, nossos olhares se cruzaram, e o que vi ali não foi dor ou tristeza. Foi ódio puro, cristalino. Naquele momento, soube que, apesar da vitória legal, a guerra não havia terminado. Apenas mudado de forma. Os meses seguintes à ordem de restrição foram uma mistura contraditória de alívio e tensão. Por um lado, a presença sufocante de Solange finalmente havia sido removida de nossas vidas. Não havia mais ligações insistentes, mensagens manipuladoras ou visitas surpresa. Não havia mais olhares de julgamento dos vizinhos influenciados por suas histórias ou assistentes sociais batendo em nossa porta devido a denúncias anônimas. Por outro lado, vivia em constante estado de alerta, como um soldado que, mesmo após o cessar-fogo, continua ouvindo o eco distante dos tiros. A cada campainha, cada telefonema de número desconhecido,
Cada pessoa que se aproximava de Lucas no parque sentia meu coração acelerar. O medo de que Solange encontraria uma maneira de contornar a ordem de restrição nunca me abandonava completamente. Dennis também carregava seus próprios fantasmas. A culpa por ter cortado relações com a mãe, mesmo sabendo que era necessário, pesava sobre seus ombros. Havia dias em que o pegava olhando antigas fotos de família, seu rosto uma máscara de tristeza e confusão. Às vezes me pergunto se ela sempre foi assim, confessou certa noite, enquanto observávamos Lucas dormir em seu berço. Ou se mudou com o tempo. Se houve um momento em que eu poderia ter percebido, poderia ter feito algo. Não se torture com isso, respondi, segurando sua mão. Algumas pessoas são mestres em esconder sua verdadeira natureza. E quando é sua mãe, a pessoa que você foi condicionado a amar e confiar desde o nascimento, é quase impossível enxergar os sinais. Lentamente, começamos a reconstruir nossas vidas. Dennis pediu transferência para outro departamento em seu trabalho, onde não era conhecido como o filho que abandonou a mãe. Eu voltei a estudar, terminando o curso de psicologia que havia interrompido quando nos casamos. Agora com um interesse especial em dinâmicas familiares abusivas e manipulação emocional. Lucas crescia forte e saudável, sem qualquer memória consciente do que havia acontecido. À medida que completou seu primeiro ano, depois seu segundo, as marcas invisíveis que o incidente poderia ter deixado foram substituídas por novas experiências. O primeiro passo, a primeira palavra, o primeiro dia na creche. Foi Carla, a irmã de Dennis, quem nos ajudou a preencher o vazio deixado pela ausência de Solange. Diferentemente do irmão mais velho, Ricardo, que ainda mantinha contato com a mãe e ocasionalmente tentava mediar uma reconciliação, Carla havia reconhecido o padrão de manipulação e controle. Ela se tornara uma presença constante em nossas vidas, uma tia amorosa para Lucas e um lembrete para Dennis de que família vai além dos laços de sangue. É definida pelo respeito e pelo amor genuíno. Vocês sabem que a mamãe ainda fala de vocês, não é? Carla mencionou durante um almoço de domingo, 3 anos após o incidente. Lucas brincava no quintal com as primas, sua risada cristalina enchendo o ar. Para quem quiser ouvir, ela conta como foi exilada injustamente da vida do neto. Como vocês inventaram mentiras para afastá-la. Dennis suspirou, mais resignado do que magoado àquela altura. Sempre será a narrativa dela, respondeu. Na mente dela, ela é a vítima, sempre. O mais triste, continuou Carla, é que acho que ela realmente acredita nisso. Não é apenas uma mentira consciente, é a realidade alternativa que ela construiu para si mesma. Olhei para Lucas correndo pelo gramado, seus cabelos escuros brilhando sob o sol. Era difícil acreditar que aquele menino vibrante e confiante era o mesmo bebê assustado que se encolhia ao ver a avó. Crianças têm uma resiliência incrível, uma capacidade de curar feridas que nós, adultos, carregamos por décadas. Vocês fizeram a coisa certa, afirmou Carla seguindo meu olhar. Olhem para ele. Feliz, seguro, amado. Isso é o que importa no final das contas. Naquela noite, enquanto voltávamos para casa, Dennis parecia pensativo. Quando finalmente colocamos Lucas na cama, ele se sentou na beirada do sofá, as mãos cruzadas à sua frente como quem se prepara para uma confissão. Sabe o que percebi hoje? Começou, sua voz suave na penumbra da sala. Pela primeira vez em anos, passei um dia inteiro sem pensar nela, sem me sentir culpado, sem me perguntar se tomamos a decisão certa, sem imaginar cenários alternativos. Sentei-me ao seu lado, apoiando minha cabeça em seu ombro. Isso é bom, não é? É libertador, respondeu entrelaçando seus dedos aos meus. Como se finalmente tivesse me dado permissão para seguir em frente, para ser feliz sem o peso da aprovação dela. Dennis havia percorrido um longo caminho desde aquele dia fatídico em que encontrei Lucas com a marca de chinelo no rosto. De um homem dividido entre a lealdade à mãe e o dever de proteger o filho,
ele havia se transformado em alguém que finalmente reconhecia seu próprio valor, que tomava decisões baseadas não no medo da desaprovação, mas no que sabia ser justo e necessário. E você? Perguntou, virando-se para me olhar. Como está se sentindo com tudo isso, depois de tanto tempo? Refleti por um momento, buscando as palavras certas para descrever a jornada complexa dos últimos anos. Mais forte, respondi finalmente. Quando me casei com você, Dennis, eu era tão insegura, tão dependente da aprovação dos outros. Precisava desesperadamente que sua mãe gostasse de mim, que me validasse como esposa, como mãe. Aceitei comportamentos que jamais deveria ter aceitado, porque tinha medo de ficar sozinha, de ser rejeitada. E agora? Agora sei que posso confiar no meu instinto, que posso estabelecer limites, mesmo quando é difícil, que sou capaz de proteger meu filho, mesmo quando isso significa enfrentar alguém que deveria amá-lo incondicionalmente. Dennis me abraçou com força, como se quisesse absorver cada palavra. Acho que ambos crescemos, murmurou contra meus cabelos, de maneiras que nunca imaginamos que precisaríamos. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, ouvi a campainha tocar. Congelei por um instante, aquele reflexo pavloviano de medo ainda presente após todos esses anos. Dennis, que estava ajudando Lucas a se vestir, apareceu no corredor com uma expressão igualmente apreensiva. "Está esperando alguém?" perguntou. Balancei a cabeça negativamente. Aproximei-me cautelosamente da porta e espiei pelo olho mágico. Uma mulher desconhecida estava parada do outro lado, carregando uma pasta e com um crachá pendurado no pescoço. Abri a porta, mantendo a corrente de segurança enganchada, um hábito que desenvolvemos durante os tempos mais turbulentos. "Bom dia", disse a mulher com um sorriso profissional. "Sou Patrícia, do Centro de Apoio Psicossocial. Estou procurando Eliana e Dennis Ribeiro." Senti meu estômago afundar. Mais uma denúncia anônima? Mais uma tentativa de Solange de nos atormentar através do sistema? "Sou Eliana", respondi cautelosamente. "Do que se trata?" "Recebemos uma solicitação para acompanhamento de um caso", explicou, consultando sua pasta. "Solange Ribeiro foi internada ontem à noite após um incidente em sua residência." Removi a corrente e abri a porta completamente, sentindo Dennis se aproximar atrás de mim. "Que tipo de incidente?" ele perguntou, sua voz tensa. Aparentemente, ela teve um episódio psicótico. Os vizinhos chamaram a polícia quando a ouviram quebrando coisas e gritando. Quando os oficiais chegaram, encontraram-na em um estado bastante alterado, falando sobre recuperar um neto que havia sido roubado dela. Troquei um olhar alarmado com Dennis. A obsessão de Solange por Lucas não havia diminuído com o tempo, apenas se intensificado longe de nossos olhos. "Encontraram medicamentos não prescritos em sua residência", continuou Patrícia. "E um diário detalhando planos para sequestrar seu filho. Havia fotos da creche dele, horários, rotinas." Senti meus joelhos fraquejarem. Durante todo esse tempo em que achávamos estar seguros, protegidos pela ordem de restrição, Solange havia estado nos observando, planejando, esperando o momento certo. "Ela está sob custódia médica agora", assegurou Patrícia, notando nossa reação. "Vai receber o tratamento necessário. Mas achamos importante alertá-los, já que vocês e a criança são mencionados extensivamente em seus escritos." Dennis me abraçou protetoramente, seu corpo tremendo levemente contra o meu. "Obrigado por nos avisar", conseguiu dizer. "Tomaremos precauções adicionais." Após Patrícia sair, deixando-nos informações sobre como reforçar a ordem de restrição e oferecendo suporte psicológico, sentamos no sofá em silêncio, absorvendo a magnitude do que havíamos acabado de descobrir. "Ela nunca desistiu", murmurei, as mãos ainda trêmulas. "Durante todo esse tempo?" "Mas não conseguiu", Dennis completou, segurando minhas mãos entre as suas. "Não conseguiu porque fomos fortes o suficiente para estabelecer limites, para proteger nosso filho.
Por que não cedemos quando teria sido mais fácil ceder? Lucas apareceu na sala, alheio à tempestade emocional que acabara de passar por nossa casa. Em seu pijama de dinossauros, com um livro de histórias nas mãos pequenas, ele era a personificação da inocência que havíamos lutado tão duramente para preservar. História, mamãe? Pediu, subindo no sofá entre nós dois. Sorri através das lágrimas que nem havia percebido que estavam caindo. Claro, meu amor. Qual você quer ouvir hoje? A do dragão que aprende a controlar o fogo, exclamou entusiasticamente. Denise e eu trocamos um olhar por cima da cabeça dele. Um olhar que continha todo o significado de nossa jornada. Como aquele dragão da história infantil, Solange nunca aprendeu a controlar seu fogo. Sua necessidade de controle, sua raiva, sua possessividade doentia. E como os aldeões da mesma história, tivemos que construir muros para nos proteger, estabelecer limites que nunca deveriam ter sido necessários. Enquanto lia para Lucas, minha mente vagava para todas as lições que havíamos aprendido ao longo desses anos. Como confiar cegamente pode ser perigoso, mesmo quando se trata de família. Como o amor verdadeiro não controla ou machuca, mas respeita e protege. Como a coragem muitas vezes não está em grandes gestos heróicos, mas na força diária de manter-se firme quando seria mais fácil ceder. E principalmente, como às vezes precisamos perder uma família para construir outra. Mais saudável, mais genuína, mais amorosa. Semanas após a internação de Solange, recebemos uma carta de Ricardo. Diferentemente de suas tentativas anteriores de mediar uma reconciliação, esta era diferente. Uma admissão, uma validação. Depois do que aconteceu, escreveu, finalmente consigo ver o que vocês viram há anos. Os sinais sempre estiveram lá, mas escolhi ignorá-los. Sei que é tarde para pedidos de desculpas, mas saibam que entendo agora. E agradeço por terem sido fortes o suficiente para fazer o que eu nunca tive coragem de fazer. Estabelecer limites. Foi um pequeno conforto em meio à tempestade contínua, que era lidar com o legado de Solange em nossas vidas. Mas foi significativo. Um reconhecimento de que não estávamos loucos, que não havíamos exagerado, que nossa percepção era válida. 5 anos após o incidente original, numa tarde de outono, encontrei Dennis sentado no quintal, observando Lucas brincar com Tobias, o cachorro que havíamos adotado no ano anterior. Ele não tem medo, comentou Dennis, um sorriso sereno em seu rosto enquanto observava o filho. Nenhum medo de confiar, de amar, de ser quem é. Conseguimos preservar isso nele. Sentei-me ao seu lado, apoiando minha cabeça em seu ombro. Um gesto que se tornara nosso ritual particular de conforto. Foi por isso que lutamos, respondi. Para que ele nunca tivesse que construir muros dentro de si mesmo, como nós tivemos. Dennis passou o braço ao meu redor, puxando-me para mais perto. Sabe, quando olho para trás agora, não sinto mais aquela dor aguda, aquela raiva. Sinto pena. Minha mãe nunca conhecerá a pessoa incrível que Lucas está se tornando. Nunca experimentará o amor genuíno, sem condições ou controle. Ela é a verdadeira perdedora nessa história. Acenei com a cabeça, compreendendo a sabedoria em suas palavras. O verdadeiro castigo de Solange não era a ordem de restrição, a internação ou mesmo a rejeição da família. Era sua própria incapacidade de amar sem possuir, de cuidar sem controlar. Mamãe, papai, olhem isso! Lucas gritou, equilibrando-se precariamente em um skate novo que havia ganhado em seu aniversário. Seu rosto brilhava com aquela mistura perfeita de orgulho e temor que acompanha cada nova conquista infantil. Corremos até ele, prontos para aparar sua queda se necessário, mas permitindo que ele tentasse por conta própria. Aquele equilíbrio delicado que é a essência da parentalidade. Nem controle excessivo, nem negligência. Apenas amor vigilante, firme, mas gentil. Enquanto Lucas deslizava hesitante pelo caminho, suas mãozinhas estendidas para manter o equilíbrio, seu riso de pura alegria ecoando pelo quintal, senti uma certeza se cristalizar dentro de mim. Havíamos quebrado o ciclo.
As feridas invisíveis que Denise carregava de sua infância, as inseguranças que eu trouxe para nosso casamento, nada disso seria passado para Lucas. Ele cresceria sabendo que amor não dói, que família protege ao invés de machucar, que confiança é algo a ser ganho e não exigido. E se um dia, quando fosse mais velho, Lucas perguntasse sobre sua avó paterna, por que nunca a conheceu, por que não temos fotos dela em nossa casa, contaríamos a verdade. Não para semear ressentimento, mas para ensiná-lo a importância de limites saudáveis, a diferença entre amor genuíno e controle disfarçado de afeto. Porque algumas histórias, por mais dolorosas que sejam, precisam ser contadas, não como cautionary tales, mas como testemunhos da força humana diante da adversidade, da capacidade de romper padrões tóxicos que atravessaram gerações, da coragem necessária para dizer não, isso acaba aqui. Eu confiei nela como se fosse minha mãe, até o dia em que ela deu uma chinelada na cara do meu bebê. E foi nesse dia que descobri minha própria força. Uma força que não sabia que possuía até ser absolutamente necessária. Uma força que me permitiu proteger meu filho, apoiar meu marido e, mais importante, preservar a integridade da nossa pequena família contra todas as probabilidades. Essa é a verdadeira essência do amor maternal. Não a possessividade doentia de Solange, mas a determinação feroz de criar um espaço seguro onde nossos filhos possam crescer, livres dos fantasmas que nos assombraram. É uma história que continuará a ser escrita a cada dia, a cada escolha, a cada momento em que optamos pelo amor genuíno ao invés do controle. E é uma história que, apesar de suas origens sombrias, tem a luz da redenção brilhando em cada página. Porque no final, escolhemos ser a família que precisávamos, não a família que herdamos. E nisso, encontramos nossa verdadeira libertação.